Quando você ouve falar sobre a guerra envolvendo Israel, a Palestina, como é que você entende isso? Você toma partido a favor de Israel, a favor da Palestina? Como é que você compreende esses detalhes, essas informações que nos chegam através da grande mídia? Este é o assunto do nosso CâmaraCast de hoje. E para falar sobre este assunto, é claro, eu estou recebendo aqui Marcelo Lula, que é jornalista, especialista em política internacional, também na nossa política estadual, local, nacional. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fabrício. É um prazer estar com vocês aqui, aproveitando esse espaço muito bacana, né? Como eu disse antes do programa, eu sou um entusiasta desse tipo de projeto. Cada vez mais a internet ganha força e ela realmente veio para ficar e para dominar o meio de comunicação. E em meio a tanta coisa boa que a internet traz, ela traz coisas ruins também, né? Muitas coisas ruins. Mas quando eu vejo um projeto como esse, legal, de debater a sociedade, de debater temas importantes, sejam locais, estaduais, agora também trazer uma ótica ou um acesso, né, a uma questão internacional que todo mundo aí está ligado, preocupando o mundo inteiro, sensibilizando muita gente, outras nem tanto. Mas enfim, eu só louvo isso, acho muito importante. Que bom que nós temos espaços como esse e desde já desejo aí sucesso nessa caminhada para vocês, né? Abrindo o programa aqui, eu desde já começo desejando sucesso e agradecendo esse espaço para a gente discutir. Especialista em assunto internacional nem tanto, eu sou um apaixonado pelos assuntos internacionais, meu negócio é mais política local, mas a questão palestina eu acompanho já há algum tempo. E eu acho importante que se ocupe os espaços importantes como esse para que a gente possa levar para as pessoas algumas informações para que elas possam fazer uma leitura, né, ter um olhar um pouco diferente do senso comum. Infelizmente, muita gente olha hoje a questão palestina de uma forma bastante, podemos dizer assim, errada, por causa que se mistura a política brasileira, posicionamentos, direita e esquerda, e as pessoas não sabem o que acontece naquela região, como começou toda aquela questão, mistura a questão religiosa, mistura outros temas que, de certo modo, até fazem um pouco parte desse assunto também, mas as verdadeiras motivações nem sempre estão em debate, né? Então fica aquele debate raso e que, enquanto isso, milhares de pessoas inocentes estão morrendo, estão sendo massacradas, estão perdendo a sua dignidade, e nós estamos vendo aí ao vivo, podemos dizer assim, um verdadeiro massacre, um verdadeiro genocídio acontecer e ninguém faz nada, né? Nesse podcast, a gente vai, é claro, falar do raso. Também vamos falar do raso, afinal de contas, não dá para chegar nas profundezas sem passar pelo raso, né? A gente chega na areia da praia, aí você vai entrando na água aos pouquinhos, né? E você vai até onde você consegue ir. Alguns se aventuram para ir mais longe. E nós vamos até um pedaço bom aqui para entendermos um pouco mais dessa situação de Israel e também da Palestina. E para esse desafio, eu estou recebendo aqui também comigo no dia de hoje, Fabrício Scandils, nosso coordenador aqui da TV Câmara de São José. Seja bem-vindo. Legal, muito bom estar aqui, também aqui diante das câmeras. Muito bom receber o Lula, um amigo já de várias histórias, vários bastidores da política aqui. Eu já vou começar perguntando para o Lula aqui, a gente vê muito essa história, né, em discussão em redes de Israel e Palestina. E a gente vê muito aquela questão do argumento assim. Mas Palestina atacou Israel. Eu estou puxando para agora, para o recente, para depois a gente chegar para toda a história. Palestina atacou Israel e aí Israel revidou. Isso. Agora, a gente está numa situação hoje de um corredor criado até o norte, um cessar-fogo e tal. Mas dentro dessa coisa, afinal, de quem que é a culpa? O que aconteceu agora para chegar nesse ponto? E aproveitando, Marcelo, antes de responder, já emendando também com essa daí, eu acho que um dos últimos casos mais notórios, assim, que mexeu com o mundo inteiro, foi o caso daquela festa que teve na faixa de Gaza. Ao lado, né? E nós tivemos lá um ataque feroz, né? Pessoas desarmadas, numa festa, jovens, e eles acabaram muitos mortos ali naquela festa, né? E que levou muita gente a tomar partido do lado de Israel, que revidou também de uma forma brutal, né? Só para complementar. Claro.
O que nós temos que entender é que nós estamos falando de duas situações totalmente diferentes, né? Por exemplo, nós temos um país moderno, com uma tecnologia de ponta, um país riquíssimo, com uma população com muitas oportunidades de estudo, de formação, seja no exterior, seja ali mesmo dentro de Israel. E ao lado nós temos o quê? Nós temos como se fosse, aqui falando a grosso modo, como se fosse uma favela de Israel, que é o que se tornou a Palestina, né? Quando eu falo a favela, uma favela que se criou, porque é preciso você fazer a comparação da forma como os palestinos vivem hoje, né? E comparar com a vida dos israelenses para você entender um pouco do sentimento dos palestinos, que do dia para a noite eles tiveram as suas terras divididas, tomadas, e viram simplesmente o seu país deixar de existir para que se criasse um outro país para que recebesse gente da Rússia, da Romênia, dos Estados Unidos, da Alemanha, enfim, e que eles acabaram então tendo inviabilizado a sua vida e vendo o seu país ali ficar alijado numa situação totalmente descontrolada, porque se perdeu todo o sentido ali de organização de sociedade, enquanto Israel se formava ao lado com todo o apoio internacional. Mas eu acho que no início, o que eu preciso dizer, falar assim, o Israel não começou com 48, Israel começa com uma vontade ali pelo século XIX, né, quando se cria aí o sionismo moderno, que é um grande movimento nacionalista e de força da cultura, do judaísmo, e foi fundado para estabelecer um lar nacional para os judeus, né, a qualquer custo. A qualquer custo. Em 1917 nós tivemos a Declaração Balfour, né, que o Reino Unido manifesta, enfim, um apoio à criação de um lar para o povo judeu na Palestina, sem prejuízo aos direitos das comunidades não judaicas. Mas não disse de que forma. Como se cria um Estado em cima de um outro sem prejuízo a quem já está ali. Lei da física, praticamente. Exato. Né? Eu tenho uma história muito próxima. Um dos meus professores de árabe chamava-se Zakaria Abu Hazali. Ele trabalhou para a Autoridade Nacional Palestina há muito tempo no Kuwait, depois ele veio para o Brasil, né? Morou no Rio Grande do Sul. E eles tiveram que sair da Palestina porque eles simplesmente tiveram desapropriadas as áreas onde eles moravam. Eles tinham postos de combustíveis ali, eles tinham um posto de combustível era perto da casa dele, inclusive. Aquela área foi desapropriada, foi tirada deles, deixou de pertencer a eles, e eles foram expulsos de suas casas ali de onde eles moravam. Mas isso na Palestina. Isso quando se formou o Estado de Israel. 48. A partir de 48, porque foi um processo. 48, claro, que teve a fundação do Estado de Israel, né? Claro que os movimentos começaram desde antes, em 47, por exemplo, houve o plano de partilha da ONU, nisso já tinha o domínio britânico naquela região, né? Já começou uma certa tensão. Tanto que as pessoas falam tanto, por exemplo, mas nós tivemos aí, os palestinos têm os grupos terroristas. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. O primeiro atentado terrorista naquela região aconteceu em 1937 por um grupo chamado Irgun. Irgun é um grupo paramilitar judeu, né, que foi criado logo depois ali do Holocausto, mas só que ele se intensificou mesmo em terras palestinas, né? E aí eles lançaram bombas no mercado árabe em Haifa. Haifa hoje fica do lado israelense. Mataram 18 pessoas. Depois eles atacaram o Hotel King David em Jerusalém em 1946 para pressionar ainda mais, veja, 2 anos antes da criação do Estado de Israel, para fazer uma pressão maior para cima dos britânicos e da ONU, da antiga Liga das Nações, para poder fazer a formação do Estado de Israel. Morreram 91 pessoas naquele ataque, né? O Hotel King David, que era considerado um dos grandes hotéis daquela região, né? E em Jerusalém, terras sagradas, tão sagradas para judeus, cristãos e muçulmanos, e a Irgun e a Starren fizeram esse ataque terrorista terrível que matou 91 pessoas. Em cima disso, em cima de tamanha pressão, houve então aí a discussão para a criação então do Estado de Israel.
né? E houve então aí a decisão da ONU, até teve o voto de Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e que então houve a vitória aí pela criação do Estado de Israel. A votação foi apertada, sim. Foi apertada e teve aí a partilha, inclusive, dos dois estados. Os árabes não aceitaram, né? E aí teve a primeira revolta árabe, que declararam guerra ao novo Estado judeu, e Israel, então, foi criada e com apoio da Europa, dos Estados Unidos, começou ali sim a ser levantado o grande Estado de Israel, que hoje é um Estado extremamente moderno, um Estado que realmente se iguala a grandes estados, quando eu digo Estado, um país, a grandes países do mundo. Israel, podemos dizer assim, hoje, por toda a sua modernidade, organização e tudo mais que eles têm lá. E enquanto isso, os palestinos foram deixados de lado. Se virem aí. E aí se começou uma situação desigual. Por quê? Porque quando você tem um país realmente financiado e montado, com um exército bem treinado, com fortalecimento aí de entidades de segurança, de espionagem, né? E dali nasce a Mossad mais para frente, você tem uma questão de desigualdade. Uhum. E Israel, por um lado, temendo a sua segurança, mas por outro, também querendo iniciar um plano de expulsão dos palestinos das suas terras, ou de tomada de umas terras palestinas, começa a tomar, então, conta de pontos cruciais. Então, ali eles foram buscar o rio Litani, que fica naquela região que é um importante rio de abastecimento, né, inclusive da Síria também. Logo a mais aí teve algumas guerras, eles pegaram a colina do Golã, aí foram tomando e foram se apropriando. E, inclusive, eles foram se apropriando de questões básicas da vida dos palestinos. Por exemplo, a água que chega nos territórios palestinos, ela é aberta e fechada pelos israelenses. Ou seja, qualquer coisa que aconteça, qualquer hostilidade que aconteça, uma das grandes pressões de Israel é fechar a água e cortar a água dos palestinos, ou cortar a energia dos palestinos. Ou seja, começou a se criar uma situação em que os palestinos se tornaram praticamente reféns do novo Estado, né? E aí começa-se, claro, uma série de revoltas e com isso a criação de grupos, os chamados grupos terroristas, né? Aí se cria o Hamas, se cria a Jihad Islâmica e aí vão se criando movimentos de resistência que acabam sendo vistos como grupos terroristas. Uhum. E aí começa toda essa tensão e essa troca, assim, de agressões. Né? Havia, então, ali esses movimentos tentando, de alguma forma, chamar a atenção do mundo, e talvez o que mais conseguiu chamar a atenção foi a Organização para a Libertação da Palestina, que era governada ou liderada pelo Yasser Arafat, com aqueles sequestros de avião, que vocês devem lembrar, na década de 70 e 80, e aí, depois disso, houve ali uma mudança total da OLP, que aí depois ali ela começa a se organizar e vira depois a Autoridade Nacional Palestina. O Yasser Arafat liderando então as negociações com Israel, começou a ser vista como uma entidade de fato pelos outros países e começa-se então um processo de negociação. E aí o que acontece nesse processo? O Arafat foi prêmio Nobel da Paz junto com Isaac Rabin. Junto com Isaac Rabin, que foi morto porque era um defensor de um acordo com Israel, com os palestinos, e foi morto por quem? Por um palestino? Não. Por um israelense, né, que não aceitava o acordo com os palestinos. Essa era uma pergunta que eu queria fazer para você, porque assim, a gente teve dentro desses povos 2 prêmios, né, Prêmio Nobel da Paz, o movimento dos 2. O que desgringolou depois disso? Foi a morte do Rabin? Na verdade, os governos de Israel nunca quiseram a paz real. Por quê? Porque o grande sonho deles é de ter todo o território palestino. O grande sonho deles é jogar os palestinos no Sinai. Agora, como o Trump mesmo ontem fez uma proposta para tirar-se, de certo modo ele tem razão quando ele diz assim, essas pessoas estão voltando para o nada. Esse cessar-fogo... As condições lá são precárias, são das né? piores.
Né? E ficam ainda mais precárias com os bombardeios. Né? Não, e tem mais. As pessoas estão voltando por nada, elas estão voltando para escombros. Porque assim, Elas Marcelo... não têm casa para voltar. Porque quando a gente olha, Marcelo, assim, trazendo bem para próximo das pessoas que também estão nos acompanhando, quando a gente vê os ataques lá, e essa é o que chega para a gente, na maioria das vezes, é quando ocorre um ataque, né, em que a grande mídia se debruça, manda correspondentes internacionais, o Cabrini muitas vezes foi para lá, né, para fazer matérias especiais. Então o que chega para a gente é nesses momentos dos bombardeios. Mas ninguém sabe o dia a dia deles, como é que vivem esses povos para lá. Você agora nos bastidores confidenciou para a gente como é que é a situação lá em que eles vivem, em que para sair de um bairro para outro é necessário pedir autorização para o governo de Israel, ou seja, a questão geográfica deles lá, porque a gente para entender o mundo, a gente parte sempre do nosso mundo, né? Ou seja, a gente parte da nossa história, parte do nosso bairro, da nossa cidade para entender o mundo. Mas o mundo em que eles vivem lá é algo muito precário e à parte, né, Marcelo? É diferente de tudo, que é uma colonização, podemos dizer assim. Hoje o que nós podemos dizer claramente é que a Palestina ela é uma colônia de Israel. Né? É claro que talvez a situação, eu não sei se tem como ser pior a situação lá hoje. Porque Israel faz o que quer com os palestinos. É por isso que depois nós podemos falar da festa, da rave lá que você falou, que é uma cidade dentro de Israel, mas colada na faixa de Gaza. É divisa, né? né? É uma divisa, exato. E eles conseguiram romper a divisa ali e conseguiram chegar até aqueles locais, e que é uma situação totalmente estranha, e eu vou dizer por quê, que eu acho não é teoria da conspiração, não. Muita gente entende como estranho aquele ataque, como o Hamas conseguiu ser tão eficiente naquele ataque terrorista, mas o que eu digo assim, olha, o que é importante dizer é que os palestinos, eles não têm mais o que piorar na vida dos palestinos. Né? Eles vivem numa situação extremamente degradante. Por exemplo, hoje eu fico imaginando como você cria um Estado, sendo que a Cisjordânia está, por exemplo, na Palestina, a Cisjordânia ela fica num lado, e para você juntar com a faixa de Gaza, por exemplo, você tem que passar por dentro de um outro país, Israel. Vai fazer o quê? Vai criar um túnel? Vai criar uma ponte? Vai fazer o quê? Vai criar uma cidade suspensa para fazer uma ligação? Não existe. Né? Não existe. E dentro mesmo da faixa de Gaza, ou dentro mesmo da Cisjordânia, Israel está muito presente. Primeiro, pelas colônias, que são ilegais. Inclusive, vale destacar que Israel não cumpriu até hoje nenhuma resolução da ONU. Vale destacar que por muito menos que isso, e depois descobriram, inclusive, que era mentira, que o Iraque tinha bombas de alta destruição, o Iraque foi destruído pelos Estados Unidos. Israel até hoje não cumpriu. Não cumpriu a resolução 194, que garante o direito de retorno dos refugiados palestinos às suas casas, ou compensação pela perda das propriedades. Israel nunca implementou essa resolução. Por quê? Porque ele sabe que a diáspora palestina mandou muita gente para fora, então tem uma população imensa. Se esse pessoal voltasse para lá, ia virar maioria em Israel, né? Ou pelo menos ia aumentar ainda mais a população ali desculpa a redundância, mas de Gaza, né? Então Israel não cumpre isso de forma alguma. Agora, Marcelo... Só para não cumpre, por exemplo, a resolução 242, que exige a retirada de Israel dos territórios ocupados, da Guerra dos 6 Dias, da Cisjordânia, a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, o Golã da Síria, e o reconhecimento dos outros estados de viver em paz. A resolução 338, que reafirma a resolução 242 e pede um cessar-fogo imediato. Durante a guerra do Yom Kippur, eles não respeitaram no momento adequado. A resolução 446, que declara os assentamentos israelenses, aí que eu queria chegar, em territórios ocupados, que não tem validade legal. E Israel continua colocando mais assentamentos. E aí, só para concluir, que chega naquela questão que eu queria falar, que dentro de Gaza e dentro da Cisjordânia há assentamentos ilegais. O que são assentamentos ilegais? São espaços de terra que se montam, chamados kibbutz, né, os assentamentos onde os colonos judeus vão para lá, né, eles ganham casa, ganham toda a estrutura. Geralmente eles ficam nas partes mais altas, geralmente ficam armados, provocando a população palestina,
né? E muitas vezes vão ali, inclusive, partem para agressão contra a população palestina, né? E eles têm ali uma Israel dentro de territórios palestinos, né? E que é considerado ilegal pela ONU e até hoje ninguém fez nada para impedir a criação. Israel continua ampliando esse tipo de... É uma ironia triste, porque o Estado de Israel foi criado pela ONU, pela Liga das Nações, e, no entanto, ele não cumpre nenhuma resolução da Não ONU. cumpre. Israel é um Estado acima da... Eles se consideram acima da lei. Né? E eles têm o apoio total dos Estados Unidos, que tem poder de veto na ONU, então qualquer outra grande potência, Rússia, China, qualquer um que fizesse qualquer resolução contra Israel, seria vetado pelos Estados Unidos. Por isso que a ONU, ela de fato, ela não representa o interesse de todos os países, né? Ela representa o interesse de superpotências, né? E que através da sua disputa, elas acabam inviabilizando questões tão básicas e tão graves como essas, por exemplo, como na Palestina, de serem resolvidas. Tem um caso de uma colega nossa, jornalista aqui de Santa Catarina, não vou falar o nome dela que ela não me autorizou, mas enfim, ela é casada com um palestino, filho de palestinos. Ela contou para mim essa história. Ela foi para a Palestina, acho que há 3 anos atrás. A família dele é da Cisjordânia, de Ramallah, e a filha dela passou mal. E precisou realmente de um atendimento médico. Foi um caso que mereceu bastante cuidado. Eles estavam indo para o hospital dentro do território, mas estavam indo para uma outra região desse território e eles tiveram que passar por um checkpoint. Os checkpoints são os locais onde ficam ali os soldados israelenses que eles permitem que você passe ou não. E ela chegou, apresentou os passaportes, falou que era urgente. Eles ficaram 40 minutos esperando para serem liberados. 40 minutos, sem a mínima necessidade. Eles ficaram com os passaportes retidos, tiveram que ficar dentro do carro, a criança passando mal, e eles não recebiam. E ainda ouviam ironias, ainda quando falavam da necessidade de serem liberados logo. Então, que vida é essa? Que paz é essa que eles querem de um povo, né, que está sendo massacrado e humilhado diariamente? As exportações e importações palestinas só têm prosseguimento, só chegam no seu destino final se Israel permite. Né? Os palestinos, para viajar, ou tem passaporte israelense, ou tem que ter passaporte jordaniano, eles não têm passaporte palestino. Eles não têm uma autonomia, eles não têm um poder de autodeterminação. Agora, mas agora, quando a gente fala de Israel, quando a gente fala da Palestina, a gente fala da história muito recente, né? Você mesmo falou aí, 1930 e pouco, enfim, quando é criado o Estado de Israel, né? E as pessoas, em geral, tomam partido, como eu abri aqui o nosso podcast, para ficar do lado de Israel ou do lado da Palestina, baseados na história recente, naquilo que nós vimos recentemente, e também na questão da própria religiosidade, a cristandade, que acaba tomando partido e ficando do lado de Israel e não do lado da Palestina. Agora eu te pergunto o seguinte, você inclusive tem origem, né? A sua origem é muçulmana. E na tua fala é bastante notório que tu tomas um lado. E o teu lado é o lado da Palestina. Isso fica muito claro. Claro que você está bastante embasado. Você está bastante contextualizado, trazendo diversas resoluções, situações em que Israel não cumpre tratados. E isso está bem embasado. Você trouxe todas as bases aqui. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, Marcelo. Da onde remonta toda essa briga? Porque o que parece, muito se fala inclusive, que remonta a tempos bíblicos, né? De uma guerra entre as duas nações. Você tem dados históricos de onde vem isso? Na verdade, palestinos e israelenses sempre se deram bem. Os judeus, na verdade, né? O povo judeu, o povo israelita, sempre se deu bem com o povo árabe e muçulmano. São povos irmãos, povos primos. Né? Se você pegar a história de Abraão, por exemplo, eles são descendentes de filhos de Abraão. Né? São povos semitas. Até acho engraçado isso, quando alguém fala assim, você está criticando Israel, você é antissemita. Quando chamam os palestinos de terroristas, eles não estão sendo antissemitas, mas os palestinos são semitas também. Os etíopes são semitas. Né? Ou seja, hoje se fala mais sobre como se somente o povo judaico fosse semita. Não é verdade.
Né? Agora, a questão é o seguinte, assim, olha, sim, essa questão religiosa, ela não se aplica. Muita gente fala que a questão religiosa vem dos tempos bíblicos, não se aplica, até porque é o seguinte, vale lembrar que quando Jerusalém foi recuperada por Saladino contra os romanos, uma das questões que os romanos tinham expulsado os judeus de lá, eles não podiam ir a Jerusalém para rezar, enfim. Uma das questões determinadas pelos muçulmanos quando recuperaram Jerusalém é que os judeus teriam o direito de retornar ali a frequentar Jerusalém, teriam o direito. Ou seja, a questão não é essa, a questão é uma questão estratégica. Para os Estados Unidos é importante ter ali um território seguro para o controle do Oriente Médio, né? Há uma série de discussões aí. Agora eu só queria fazer uma ressalva. Quando você disse que eu já tenho um lado, a questão não é essa de ter qualquer ligação e ter um lado com a história. A questão é de você fazer uma análise clara e real do que acontece lá. Sem as paixões. Sem as paixões. Porque o que acontece? Eu sou contra a existência do Estado de Israel? Não sou contra. Claro que eu acho que não precisava se ter criado o Estado de Israel porque já existia ali a Palestina e os judeus que moravam ali já viviam em paz já com os árabes. Né? E digo mais, quando foi criado o Estado de Israel, houve uma grande discussão para onde seria criado. Até na Patagônia foi oferecido para se criar o Estado de Israel, assim como em Uganda, na África, assim como em Madagascar, em outros locais foram oferecidos também. Até na Rússia, uma parte da Rússia foi oferecida para que se criasse um espaço ali para o povo judeu ter a sua terra. Né? E aí, claro, por uma questão religiosa também, da Terra Santa. Eles quiseram a Palestina. Tá? Mas aí que tá. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que eu acho que um dos pontos para a paz, alguns pontos para a paz que são importantes que serem cumpridos. Primeiro, Israel entender que em árabe se diz dam árabe mishmai, quer dizer, sangue árabe não é água. O que quer dizer isso? Que há muita força naquele povo, entende? Por mais que eles estejam com paus e pedras e estilingues contra um exército extremamente poderoso e alimentado pelos Estados Unidos, eles nunca vão desistir da sua terra, porque da sua terra, da sua pátria, ninguém desiste, entende? Eles não vão desistir da sua terra. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que tem que se fazer, na minha opinião, é Israel entender isso. Assim como, por exemplo, os palestinos, e boa parte já entende isso, eles entendem que tem que parar com essa história de destruição do Estado de Israel, porque isso nunca vai acontecer. E toda vez que se tentar, os palestinos sofrerão agressões absurdas como eles estão, né? E também porque o Estado de Israel já está posto, já é um Estado importante e que pode sim viver em colaboração com a Palestina. Imagina se cria um Estado palestino ali e daqui a pouco Israel e os outros Estados árabes selam a paz e se cria um mercado comum. Imagina a riqueza que ia correr naquela região, o quanto ia prosperar aquela região. Mas para isso Israel tem que permitir também. Israel precisa deixar os palestinos, porque hoje o grande plano de Israel, liderado aí por Itamar Ben-Gvir, que é um carniceiro, que está no governo de Netanyahu, por Benny Gantz, que saiu há pouco do governo também, que dizem que era um pouco mais moderado, mas também é um ex-militar também, que atuou em guerra e que também fez muito mal à comunidade palestina. Mas eles entenderem o seguinte, que eles não vão conseguir, que a paz de Israel está ligada a não inviabilidade e a expulsão dos palestinos. Pelo contrário, está ligada à criação do Estado palestino, em que as pessoas tenham uma vida digna, que as pessoas prosperem, e que essas pessoas prosperando não vai ter sentido elas quererem guerra com Israel, porque a vida delas vai estar em paz. Paz de um está ligada à paz de outro, né? Exato, elas vão ter dignidade. Mas Israel não entende isso. O grande plano de Israel é tornar inviável a vida na Palestina, e você vê isso. Né? Nós podemos agora falar, e desculpa se eu misturar os assuntos, porque é um assunto muito grande, eu não sei quanto tempo nós temos aqui, mas, por exemplo, se fala que Israel está atacando a Palestina pelo 7 de outubro de 2023. Correto. Aí nós estamos falando do
do atentado. Do atentado. Não só a festa, mas em outros pontos também, né? O Hamas avançou muito, como nunca havia avançado, né? E não só foi só a festa, foi na festa, foi em regiões ali próximas. Dizem que quase chegaram a regiões próximas a Tel Aviv. Enfim, mas ocuparam bons espaços ali, né? O que acontece? O Israel, ele tem o maior e o melhor, maior não digo, mas o melhor serviço secreto do mundo, chamado Mossad. E dentro do Mossad ele tem uma série de divisões, né? Tem ali o Kidon, que são ali os especialistas das grandes operações, inclusive de assassinatos de pessoas que ameaçam o Estado de Israel. Eles fazem operações, eles realmente são muito preparados. Tem ali quem faz, por exemplo, agora, no ano passado, teve aquela situação no Líbano que os pagers explodiam, né? Então, ou seja, eles são muito habilidosos, eles são muito eficientes. Se Israel quisesse realmente, Israel se vingar do 7 de outubro, ele teria como sem precisar destruir um edifício em Gaza. Por quê? Porque primeiro que Israel tem um controle da Palestina. É um Big Brother. A faixa de Gaza, a Cisjordânia é um verdadeiro Big Brother. Com drones, com câmeras mesmo, né? Inclusive tem câmeras de empresas que atuam em serviço de segurança residencial no Brasil, que é israelense, que primeiro são testados lá depois para virem para cá. Ou seja, eles têm um controle total de quem entra, de quem sai do território palestino, sabe? Então, ou seja, eles teriam a plena condição, se eles quisessem, de saber encontrar onde estão esses reféns, porque eles têm muita gente infiltrada dentro da Palestina também, gente que se prepara, que aprende árabe para falar, até aprender a falar com um sotaque árabe, que se mistura com a comunidade, que viram praticamente um local e que são infiltrados, são agentes infiltrados de Israel. Ou seja, eles têm todas as condições, sabe, equipamentos modernos para descobrir onde estão esses reféns e depois mandar as suas divisões de terra irem lá e soltarem essas pessoas e libertarem essas pessoas. Mas não, o que eles fizeram? Eles fizeram ataques aéreos absurdos, matando mais de 40 mil pessoas, esse número com certeza é maior, matando 20, 30 mil crianças inocentes, mulheres, idosos, pessoas doentes, né, para destruir um país, escolas, hospitais, destruíram praticamente o território palestino, tornaram ele escombros, por quê? Para inviabilizar. Porque, na verdade, o objetivo não é resgatar os reféns, é aproveitar uma deixa para botar mais uma vez o plano israelense de domínio da Palestina, né, em ação. Então, isso que tem que ficar claro. Será que Israel, com todo o poderio que tem, ele não teria capacidade de recuperar esses reféns? Quem conhece sobre o serviço secreto israelense sabe que sim. Sabe que eles teriam todo o poder de ter, sim, se infiltrado na Palestina, ter encontrado os esconderijos e ter libertado os reféns. Não fazem isso porque tudo isso tem dois motivos. Primeiro, é isso que eu falei antes, que é o domínio do território palestino. A inviabilidade. Eles querem viabilizar a vida das pessoas, tornar a vida das pessoas impossível, para que as pessoas vão para a Jordânia, vão para o Sinai no Egito, vão para lá, para onde for. Eles não estão pouco ligando. Cinicamente, agora o Trump faz aquela proposta e os israelenses dizem, não, nós achamos também que é muito bom para os palestinos. Claro, eles querem que eles saiam para eles ocuparem. E tem um outro motivo que é uma questão local. Todo mundo sabe que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, está sendo investigado. E possivelmente será condenado no caso de corrupção e poderá ir para a prisão. Só que ele, o que ele faz? Ele tem uma guerra, ganha uma guerra de presente, ou cria uma guerra após o ataque terrorista, né? Prolonga essa guerra, torna essa guerra sem fim, provoca um sofrimento imensurável por toda uma população. Ele está há tempo no poder, né? Está há tempo. Na verdade, ele oscilou, vai e volta, né? Ele vai e volta. Lá é o sistema parlamentarista, então tem essas trocas, né? Mas ele assume ele assume essa guerra como uma forma de se salvar da justiça,
monta, para isso, ele monta um governo com os radicais, que nem eu falei antes, o Itamar Ben-Gvir, o Benny Gantz, que era adversário político dele, também entrou, entre o Israel Katz, entre outros nomes da política israelense que querem o sangue palestino, essa é a verdade. E aí ele se consegue, com esses radicais, se manter no poder, mas a troco de quê? De que ele tem que esticar a guerra, e que para ele é o que ele quer, né? E aí ele junta a fome com a vontade de comer, porque esses radicais querem o quê? A expulsão ou a morte dos palestinos, o extermínio dos palestinos. E aí nós temos hoje tudo isso que está acontecendo lá. Por isso que até hoje os reféns agora estão sendo soltos aos poucos, mas é por isso que esses reféns ficaram aí mais de ano sob o domínio do Hamas e da Jihad Islâmica e de outros pequenos grupos palestinos, porque para Israel era importante, para esse governo israelense, na verdade, era importante que eles estivessem lá, a custas do sofrimento da população israelense e da população palestina. E aí eu vou falar para vocês não acham estranho um grupo palestino em que tinha armas totalmente, como é que eu posso dizer, sem armas antigas, obsoletas, e que mal chegavam, quando eles tiravam, mal chegavam na divisa com Israel, às vezes pegavam ali uma casa ou outra, causavam um dano, e eles se empoderarem do dia para a noite com tantas armas, com tanto armamento, e conseguirem entrar dentro de Israel, inclusive pelo ar, com o paraglider. Na festa tem sobreviventes israelenses que dizem que quando eles viram os pontos pretos, estavam muito longe, os caras estavam de preto, os paragliders de longe, eles ficaram estranhando. Depois, quando eles viram que era paraglider, alguns pensaram até que era alguma coisa, algum evento a ver com a festa, alguma coisa assim, e aí foram pegos de surpresa quando começou ali os terroristas a pegá-los e matá-los. Você acha que é normal? Como que se explica que Israel não viu aquilo, ainda mais numa região de fronteira que é toda monitorada? Como que Israel não viu isso acontecer? Como que Israel deixou isso escapar? Será que alguém facilitou? Será que era importante para alguém essa guerra? Como eu expliquei antes, dei 2 motivos. Né? Na Segunda Guerra Mundial, os alemães, entre a Primeira e a Segunda Guerra, passaram anos e anos e anos fabricando armas e ninguém percebeu, e eram indústrias de mecânica, medicamentos, então eles achavam que estavam fabricando remédios e estavam fabricando armas. Quando a guerra estourou, os alemães tinham um arsenal maior do que qualquer um no mundo, né? Não é possível isso, que o Hamas tenha conseguido armas de uma maneira escondida, um financiador... Não, o financiador teve, mas é impossível, porque é muito diferente a situação. A Alemanha não era um Big Brother que nem é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Israel tem o domínio dessas regiões. Como eu disse, para vocês terem uma ideia, na Palestina falta emprego. Falta emprego. Mas só emprego, a sensação que tem é que falta tudo. Não, falta tudo, mas eu digo assim, mas falta emprego. Né? Tem muita gente desempregada, né, dentro da Palestina. E aí Israel, muitas empresas israelenses, principalmente de construção, contratam trabalhadores palestinos. Então todo dia eles vão ali na fronteira, passam pelo checkpoint, ficam ali tempos na fila, aí tem dias que eles fecham e não deixam os caras passar, e os caras não passam, não vão trabalhar, perdem o emprego, enfim. Mas sempre eles têm essa possibilidade de ir e voltar, ou seja, há um controle de quem vai sair. Por exemplo, o palestino que quer viajar para o Brasil, por exemplo, para a Europa, ele tem que sair pelo aeroporto Ben Gurion, que é o aeroporto de Tel Aviv, né? Ou ele vai para a fronteira do Egito ou da Jordânia, vai sair pela Jordânia, por Amman, pelo Cairo, por Alexandria, enfim, mas geralmente eles vão sair por Israel. Né? Então, assim, é um controle muito grande, fora o controle da vida dos palestinos, fora que Israel constantemente entra nos territórios palestinos. Ou seja, então é uma situação muito diferente da Alemanha, que não tinha todo esse controle, entende? E aqui não é teoria da conspiração, é só um questionamento. Será que
peraí, será que não é estranho isso aí? Será que não houve uma facilitação? Mas é aquele pensamento, Marcelo. Por exemplo, nós tivemos recentemente a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Né? E assistimos isso televisionado. Né? Claro que não todos os detalhes, apenas aquilo que se aprove mostrar em rede, né, internacional, mundial. E a gente assistiu aquilo e num primeiro instante, a primeira coisa que vem à mente, o que é? Não vai levar muito tempo. A Rússia vai dominar a Ucrânia e acabou. Ponto final. Por quê? Porque aquela cena em que aparece o presidente lá da Ucrânia pedindo para as pessoas se armarem, enfim, com coquetel molotov, aquela coisa toda, é um negócio, se tu for pensar, isso é muito amador frente a uma Rússia completamente armada. Ou seja, se a Rússia quisesse realmente dominar a Ucrânia como um todo e massacrar, ela dominaria em questão de dias. Essa é que é a realidade. Lá em Israel, levando essa condição lá para Israel, que nós temos uma guerra histórica. Se Israel, pelo poder que tem, quisesse dominar a Palestina, teoricamente, pelo que a gente sabe de informações, né, pelo menos aqui, me corrija se eu estiver errado, mas o pensamento que eu tenho, teria dominado já a Palestina já há bastante tempo. Essa que é a realidade. Pelo poderio que Israel tem. Israel já domina a Palestina. Mas veja, não, mas ainda se mantém a guerra, ainda se mantém a Palestina. O que se mantém é uma resistência. É uma resistência. E eu vou dizer mais para vocês. Vocês sabem quem sustentou o Hamas por esse tempo todo? O governo israelense. Pois é, essa manutenção da guerra, alguém está ganhando com isso, né? Na verdade, assim, o que acontece? Um outro ponto que é preciso dizer, tá? Todo mundo fala do Hamas. Tá? O Hamas não é unanimidade na Palestina. Eles ganharam sim a eleição lá. Tá? Também teve um pouco do uso da força. Eles são uma milícia forte lá. Agora o Hamas não é. Até porque os palestinos eles também sofrem na mão do Hamas também. Né? Os grandes líderes do Hamas não estão na Palestina. Geralmente estão no Catar, no Bahrein, no Emirados Árabes, e ganhando milhões. Porque Israel irriga os cofres do Hamas. É um jogo político. Por que Israel irriga os jogos? Primeiro, porque para Israel é interessante que haja provocações, para o governo israelense, haja provocações para eles terem motivo para atacar a Palestina. Segundo, e para manter a situação atual de não se criar um Estado palestino. Segundo, quando se fortalece o Hamas é inimigo da Autoridade Nacional Palestina. De certo modo, e essa foi uma das grandes intenções do governo israelense, ele enfraquece a Autoridade Nacional Palestina, que era quem estava à frente das negociações. Ele enfraquece quando ele fortalece o Hamas. Né? Por quê? Por que é interessante enfraquecer a Autoridade Nacional Palestina? Porque a Autoridade Nacional Palestina ela é reconhecida pela ONU. Então, ou seja, ela é reconhecida pelos outros países. Né? Muito embora o Mahmoud Abbas ele seja uma figura totalmente enfraquecida, mas há de se dizer que ele é aceito politicamente, ele é aceito como alguém que é o interlocutor da população palestina. Então, Israel irriga o Hamas de dinheiro. O Hamas, na verdade, ele não é um grupo que está pensando em religião. Todo mundo fala da carta do Hamas. Mas, gente, o Hamas ele usa o nome né, da resistência islâmica, enfim, é uma forma simplesmente populista, né, dizer para a população, olha, nós somos muçulmanos, nós estamos defendendo aqui os valores muçulmanos, não estamos defendendo nada. O Hamas ele tem os seus interesses próprios. E o interesse próprio dele é de continuar existindo para que os seus grandes líderes continuem ganhando bastante dinheiro de Israel. Isso. Ponto. Não é para defender a Palestina. Porque se eles tivessem preocupação em defender os palestinos, jamais eles teriam feito o que eles fizeram no 7 de outubro. Por quê? Porque eles sabiam que a volta ia ser grande e quem ia sofrer a população palestina. Não Como eles. sofreu, né? Como Eles sofreu. também, mas não os grandes líderes, né? Mas entende que né? Então, aí mataram o Hania, que era um dos líderes do Hamas, mas o grosso dos grandes líderes mesmo estão intocáveis porque estão em outros países do Golfo milionários. Então, assim, vale dizer também isso, que tem que se parar um pouquinho de se dar ouvido para a falácia do Hamas. Né?
O Hamas também não faz bem para a população palestina. Aí você vai me dizer assim, mas Marcelo, quem vai defender os palestinos? Exato, essa é a grande pergunta. Por que a ONU não faz com que Israel cumpra as resoluções? Por que os Estados Unidos não faz, que é o grande defensor da liberdade, né, o grande exemplo de democracia, por que não faz com que Israel pare com esse verdadeiro massacre e diga, olha Israel, você já passou dos limites, agora é hora de construir um Estado palestino e vamos parar com essa animosidade. Não faz. Por que os outros países cruzam os braços? Ah, eles vão lá, fazem falas de efeito contra Israel, mas nada fazem. A União Europeia está aí ó, assistindo. A Ursula von der Leyen que é a presidente da União Europeia, ela está lá, faz discursos, né? E ninguém faz nada. Aí o Macron condena e não sei mais quem. É uma mas política que faz, de fato? É uma política baseada na nota de repúdio, né? Exato. É só nota de repúdio, mas uma ação concreta ninguém tem. Hoje Israel, qual é o grande trunfo de Israel? O que Israel produz hoje de mais especial que faz ele ter esse respeito de outros países? Israel ele tem um poderio econômico muito forte no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Quem domina a economia americana são figuras israelenses, são grandes empresas israelenses. Grandes empresas de tecnologia, grandes empresas que, aliás, tomaram um prejuízo grande ontem com a inteligência artificial da China. Conversávamos isso agora há pouco. Tomaram um revés muito grande. Foi. Mas, enfim, grandes bancos, né, grandes instituições financeiras. O sistema de inteligência artificial do Google, de vídeo, foi todo produzido em Israel. Você pega, por exemplo, o Waze é produzido em Israel. É Israel também. Entendeu? Entre outras coisas. Você pega sistemas eu não vou fazer propaganda aqui também, mas sistemas de segurança que estão sendo vendidos aqui, que são produzidos em Israel. A Polícia Federal comprou um esses dias para tirar o celular do... Acho que foi do Mauro Cid, né? Que foi uma tecnologia mas de Israel. teve aqui em Santa Catarina mesmo, teve aquisição de maletas israelenses. Maletas que você para perto dos locais, perto de um prédio, por exemplo, e o cara escuta o que as pessoas estão falando ali dentro e tal. Ou seja, os caras têm acesso a uma série de coisas. Então, assim, não é brincadeira. Nós estamos falando de um país altamente tecnológico, é impressionante. E assim, vou ser bem sincero, desde que eles não massacrem os palestinos, que eles permitam que os palestinos tenham uma vida real, que se crie o Estado palestino, que bom que tenhamos países assim, né, que são tecnológicos, O grande problema é que tudo isso está sendo usado para o massacre de um povo, para não deixar esse povo criar a sua própria nação, para esse povo não ter autodeterminação. Olha só, vocês acreditam que tem crianças de 6, 7 anos, 11 anos que são presas como adultos por Israel? Sabe qual é o grande crime deles? Atirarem pedra nos soldados israelenses. É isso que acontece. E não é uma, não é duas, não é 100, não é 400, não é 500, é muito mais. São crianças que estão presas, são torturadas em prisões israelenses. Tem um caso agora que está até sendo falado, eu esqueci o nome do menino. Ele foi acusado de tentar esfaquear alguns israelenses. Na verdade, foi o primo dele que esfaqueou. Mataram o primo dele e aí a população espancou ele ali na hora e passaram com o carro em cima dele, foi preso, torturado. Hoje ele desenvolveu esquizofrenia e uma série de coisas. Ele passou anos numa solitária. Quando a mãe dele foi visitá-lo, tempos depois, ele não pôde abraçar a mãe dele. Uma criança, hoje está com 14 anos, não, acho que ele já está com 20 anos, mas ele tinha, 14 anos, se não me engano, na época, eu falei errado antes, 14 anos na época, 13, 14 anos na época, uma criança. É muito difícil para nós, olhando desse lado de cá, entendermos todo o conflito do lado de lá. Principalmente, não sei para você que está acompanhando a gente, mas acompanhar tudo isso, a gente parte sempre, como eu falei agora há pouco, a gente conhece o mundo a partir do nosso mundo. E o nosso mundo, em grande parte, é aquilo que a gente vive no dia a dia. Tá? Aí cabeças como a do Marcelo, por exemplo, a do Fabrício também, super antenado, né? Vão além, vão adiante, né? E proporcionam pra gente bate-papos como esse aqui, pra gente entender um pouco mais disso tudo, né?
Agora, a gente entender esse processo todo lá da Palestina é algo realmente complicado, porque a gente sempre parte daquilo que a gente vive aqui. Porque nunca teve uma experiência internacional, Marcelo já confidenciava aqui antes de começar o nosso bate-papo, que já teve por aquelas terras, né, Marcelo? Não, a mais próxima que eu tive é na Turquia. Turquia. Né? Ainda não tive oportunidade, eu quero muito conhecer a Jerusalém, conhecer... Mas abre a mente, né? Mas sim. O próprio Amir Klink, ele tem uma frase muito boa, né? Em que ele diz assim que o ser humano precisa sair da sua casa, da sua cidade. Tem um texto dele que é maravilhoso, né? Precisa sair para poder perceber que o mundo não é só a sua rua, que o mundo não é só o seu bairro, a sua cidade. Sim. Sabe o que me preocupa muito nessa história, Marcelo, Fernando? É a maneira com que essa narrativa chega pra gente aqui, chega no Brasil aqui. Aí eu lhe pergunto, porque assim, a gente está lá no Twitter, eu sou apaixonado pelo Twitter, todo dia ali direto. E a gente tem lá aquele perfilzinho, a bandeira de Israel. Eu sou cristão e não sei o que, eu sou casado porque eu sou cristão. Porque começou porque quem mandou o Hamas ir atacar a festa? Quem mandou o Hamas atacar Israel? Ele está só revidando que não falte bombas, entendeu? Os palestinos estão pagando pelo que fizeram com Israel. Aí eu pergunto, como chega essa narrativa aqui pra gente? Me assusta muito. Te assusta também como uma pessoa? Demais, até pela falta de conhecimento. O Brasil ele entrou numa situação, num cenário muito complicado e muito preocupante, né? Tem muita gente fanatizada politicamente, isso de esquerda e direita. Sim. Né? Nesse caso, do pessoal de direita, extrema-direita, por exemplo, eles extremamente fanatizados, porque o que acontece? O Bolsonaro gosta de Israel. Sei lá qual a ligação que ele tem, qual é o motivo, e é o direito dele gostar de Israel. Eu acho que entra pela questão religiosa muito forte, né? Não sei, até porque... As igrejas apoiam massivamente Israel, né? Exato. Mas é um outro ponto que nós podemos discutir, né? Porque Israel não acredita em Jesus. Sim. Então, o judaísmo não tem a crença em Jesus Cristo como profeta ou como Messias, né? Então aí é uma discussão que nós podemos levantar. Eu tive essa discussão com uma deputada, que foi a deputada Giovanna Dessar, que ela se diz defensora de Israel, ela foi dos locais onde o Hamas fez aqueles ataques terríveis, e há de se dizer aqui, gente, eu não defendo, nunca defenderia aquilo não tem defesa. Exato. Né? Assim como também não tem defesa o massacre que Israel está cometendo diariamente na Palestina. E assim, esse cessar-fogo, não se iludam. Vai voltar os ataques israelenses, vão voltar. Mas a questão é a seguinte, então, o que acontece? Então, eu acho que nós vivemos um momento muito interessante que as pessoas passaram a gostar de política. Passaram a gostar de política. Só que muita gente não se preparou. E aí vai pelo senso comum. E nós estamos vivendo uma época de fake news, de uma loucura, né, nas redes sociais, na internet. As pessoas vão de acordo com o que lhes interessa. Não, mas isso aqui está de acordo com com a direita que eu gosto, então eu vou acreditar nisso aqui cegamente. Não, isso aqui está de acordo com a esquerda porque eu gosto, então eu sou de esquerda, então eu vou acreditar nisso cegamente. E as coisas não são assim, o mundo não é preto e branco, o mundo é multicolorido e multifacetado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, mas eu vejo uma ignorância muito grande nesses debates. As pessoas defendendo Israel, é o povo de Deus, o povo escolhido, deixa de ser o povo escolhido quando não aceita o Messias. Primeiro ponto é quem sabe um pouquinho de religião tem que entender isso, né? Mas é um povo importante, assim como qualquer povo, né? Mas não está acima dos demais. Agora, mas isso me toca, sabe? A ignorância das pessoas, porque as pessoas não conhecem e aí falta empatia. Eu quero fazer um exercício de empatia com vocês rapidinho aqui para a gente poder entender um pouquinho, tá? Tem um sujeito chamado Ahmed. O Ahmed, ele tem uma família, ele tem um filho, 2 filhos e uma esposa. O Ahmed, todo dia, ele vai trabalhar na construção civil em Israel. Todo dia, todo santo dia, ele passa pelos postos de checagem, ele demora tempos, ele fica em pé, cansado, vai lá, trabalha, fica cansado, volta para casa, tem que enfrentar a fila do pão, tem que enfrentar a fila da comida que é racionada, tem que enfrentar todas as dificuldades de locomoção que existem na faixa de Gaza, tem que enfrentar, às vezes, o filho fica gripado e as dificuldades para ter um bom atendimento médico, não que lá não tenha, pelo contrário, os médicos lá são heróis, mas só que não tem condições adequadas, né? E aí o Ahmed, ele vai trabalhar um dia e ele volta para casa e teve uma operação de Israel bem no seu bairro.
e ele vai chegando perto do seu bairro e ele vira a rua da sua casa e ele vê um movimento de ambulâncias e de bombeiro, e ele vê as pessoas desesperadas mexendo nos escombros, e cada vez que ele vai se aproximando mais, ele começa a enxergar a sua casa, ou o que era a sua casa. E quando ele vai chegando perto, chega um parente, abraça ele chorando e diz: olha, sua família estava dentro de casa. E ele se desespera, sai correndo, vai para cima dos escombros e começa a gritar: Mohammed, Yasser, nome dos filhos dele. Mohammed, Yasser, e começa a tirar pedra por pedra, começa a chamar pela mulher e tirando pedra por pedra, e vai tirando e vai jogando e se desesperando e começa a chorar. E daqui a pouco ele só começa a encontrar os corpos mortos de quem ele mais amava. A vida desse homem acabou. Assim como acabaria a sua, acabaria a minha, a vida desse homem acabou. E aí eu pergunto para vocês, desculpa, mas é um assunto que eu pergunto para vocês, como julgar um homem desse, se amanhã ele entrar em Tel Aviv, ele entrar numa cidade de Ashkelon, ou qualquer cidade israelense, e ele fizer um ato de atrocidade contra uma outra pessoa? Como julgar esse homem se ele se juntar ao Hamas? Eu estou falando que é certo ele fazer um atentado terrorista, eu estou falando que é certo ele entrar para o Hamas, eu não estou falando que é certo ele fazer isso. Uhum. Mas vocês conseguem se colocar por um segundo no lugar desse homem, porque não tem como você não entender que esse homem, para ele a vida dele acabou, para ele a vida dele não tem mais sentido. Porque ele simplesmente foi trabalhar e ele acreditava que seus filhos tinham ido para a escola, tinham voltado, ia chegar em casa, ia jantar com a sua família, e quando chega, a sua família está morta embaixo de escombros num ataque que não precisava ter ocorrido, porque ele era inocente, ele não era envolvido com terrorismo, ele não era envolvido com nada. Será que as pessoas não conseguem perceber que é isso que acontece diariamente na vida dos palestinos? Citou um caso, mas são vários, né? Esse é um de muitos e muitos casos desde 1948. Mas lá não tem um vai e volta, Marcelo? Em que não se admite esse vai e volta, ou seja, um faz, o outro faz. E aí, por isso que eu falava aqui sobre os tempos bíblicos aí, em que muito se fala, e há essa sustentação muito forte em que a guerra ela vem desde lá. E mais uma vez eu cito, né? Você cita em 1930 e pouco, que é uma história muito recente. Mas tem tempos, né, e você falava que eles chegaram a se dar muito bem, mas há historiadores que sustentam essa questão, né, que nunca se deram bem, eles se pegaram já de muito tempo, eles se pegam, né? Agora a questão como é que você vê isso, como é que a gente justifica isso, né? Não é um vai e volta, não, a questão não é um revide. Mas a questão não é a questão ali não é e que vai passando de pai para filho. Judeu. Claro que tem também ressentimento, a partir de 48 principalmente. Exato. Agora... Porque se tu é criança, tu vê teu pai sendo morto, mas imagina, tu vai querer vingar a morte do teu pai. Mas imagina se os fenícios, se os descendentes dos cananeus quisessem matar os romanos hoje. Estaremos até hoje. Né? Porque lá muito se fala em guerra santa, né? Muito se sustenta. É guerra santa, é guerra santa. Eu vou explicar o conceito de jihad para vocês. Mas deixa eu só para dizer uma coisa aqui, olha, que é importante. Que revide? Talvez o revide seja desse homem que teve a casa derrubada, destruída ali. Uhum. Né? Porque ele, por sua vez, reage, o outro também vai reagir porque não vai admitir. Israel também vai lá e vai com uma força desproporcional. E aí assim que acontece diariamente. É uma coisa louca. É uma coisa louca. E o mundo fica parado olhando. E aí quando esse homem desesperado comete um ato de desespero, e por favor, eu estou dizendo bem claramente aqui, eu não sou a favor disso, eu acho que não se resolve com violência, né? Não acho que é certo o cara entrar pro Hamas ou o cara se explodir, mas quando o cara faz isso, o cara sofre toda essa violência em que se destrói a vida dele, tira o que mais amava. Como que você vai julgar um cara desse daqui a pouco, que num ato de desespero faz uma coisa dessa? A energia do desespero, o cara...
Os mesmos aqui no Brasil que falam dos palestinos são aqueles que defendem o direito à propriedade. Daí os palestinos não têm direito à sua propriedade? Os palestinos não têm direito à sua terra? Que nem meu ex-professor de árabe, Zakaria Abu Hazali, ele não tinha o direito de ter os postos deles, a casa deles, a propriedade deles, adquirida pela família, comprada, construída. Vocês enxergam que a situação chega de uma forma muito desleal e muito distorcida aqui. A distorção aqui me assusta muito. Grande, E a falta de empatia, entende? E que tudo se resolveria. Não é destruindo Israel que vai resolver aquela situação e tampouco tentando massacrar os palestinos diariamente como é feito. Então não, massacrando os palestinos diariamente como é feito. É sim o mundo dizendo, Israel, para de fazer o que você está fazendo. Nós sabemos o teu plano. O teu plano é de dominar do rio ao mar a região da Palestina. E você não vai poder fazer isso porque os palestinos têm direito de existir ali porque a terra também é deles. Como é que a Palestina se vira hoje? O que eles produzem lá? Na Palestina mesmo, hoje é totalmente inviável, né? Tem algumas pequenas fabriquetas, algum comércio, produção das oliveiras lá. Mas né? eles têm um tipo de oliva. organização. É uma organização dentro do caos. Do caos, né? Dentro do caos. Ainda mais agora, né? Dentro do caos. Agora, pior ainda, agora é a organização, em que organização dentro dos escombros? Como que vai ser esse retorno? Falou agora que esse cessar-fogo acredita que seja por pouco tempo. Estão voltando para onde? E daqui a pouco? Vão ser bombardeados de novo. Vão ser bombardeados de novo. É isso que vai acontecer. As pessoas, elas sabem disso. De certo modo, elas até sabem disso. Mas elas querem... Tu vê a força do amor por sua terra, né? É uma imagem impressionante, eles retornando, né? Retornando a pé. A Luísa, que está aqui no estúdio, estava comigo assistindo televisão esses dias, ontem, e viu no telejornal aquela fila de pessoas na praia, não sei se praia ou um rio, voltando, ela ficou impressionada. Tipo assim, é uma coisa impressionante, né? Aquele monte de gente a pé. Aquele monte de gente. E olha, eu vou dizer para vocês, se o mundo olhasse para a faixa de Gaza de uma outra forma, eu repito, ia acabar essa questão de terrorismo. Se eles criam condições para aquele povo poder viver em condições dignas e com uma possibilidade de prosperar, né? Ia acabar, pelo menos da parte palestina, ia acabar toda qualquer tipo de grupo terrorista. E você vê fim para isso, Marcelo? O fim disso está, como eu falei antes, as grandes potências darem um freio em Israel. E você acredita que isso vai ocorrer? Não vai ocorrer. Frente ao poderio de Israel? Não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Isso vai, para Israel, isso vai terminar para Israel, na cabeça dos governantes israelenses, e eu não estou falando de toda a população israelense, porque não posso ser injusto. Dentro de Israel, há uma parcela da população israelense que é contra o que está sendo feito com os palestinos. Vale dizer isso também. Sim. Tá? Vale dizer que é isso. Porque aí que está, por mais que os palestinos, e é óbvio que os palestinos vão ter muito mais sentido para a mágoa do que os israelenses. Olha as condições que vivem os israelenses, como eu falei antes, olha como vivem os palestinos. É óbvio que eles vão estar amargurados, né, vivendo no inferno ali, desculpa a palavra, mas enfim, vivendo uma situação é a realidade absurda. deles, né? Agora, ódio por ódio? Não. Até porque tem muitos palestinos que têm israelenses como amigos e vice-versa. Existe namoro entre israelenses e palestinos. Entende? Então, a questão toda é, sim, a questão do grande plano de lideranças israelenses do domínio total da Palestina. Agora, se as grandes potências freiam Israel e investem pesado na reconstrução de Gaza, investem pesado também na Cisjordânia, eu não tenho, em Jerusalém Oriental também, eu não tenho dúvida. Olha, Gaza ali é uma região de mar. Né? É uma região de mar. Imagina quantos resorts, quantas coisas poderiam ser criadas, né? Imagina o investimento em turismo que poderia ser feito. Os próprios israelenses iriam para Gaza se tivesse paz para poder usufruir disso. Era dinheiro, né? Que entrar através do turismo. Olha quanta coisa boa poderia se fazer ali. Mas não se faz porque realmente para Israel não é interessante, né?
Porque para Israel, e é um plano muito maquiavélico, porque porque você disse que Israel poderia ter dominado tudo de uma vez. Mas ele já domina, primeiro que ele já domina. E segundo, que não é interessante para eles, por quê? Porque eles querem manter uma visão, uma imagem para a comunidade internacional. Então eles vão fazendo aos poucos. Esses mais de 60 mil mortos agora é uma parte da limpeza que eles estão fazendo para poder conseguir o que eles querem. Essa destruição de Gaza, né? Porque você vai inviabilizando a vida das pessoas ali. E as pessoas vão procurando um lugar para poder viverem de uma forma digna. Então é um plano muito maquiavélico, né? Liderado pelo movimento sionista. E que é muito bem financiado também. Fabrício Candiuzzi, e aí, o que ficou por agora, perguntar? Eu quero perguntar também aqui agora. E agora com esse novo governo americano, agora, o Trump, a tendência disso, na tua opinião, é piorar essa coisa de conflitos ali, esse cenário de conflitos, ou... O Trump ele precisa passar por uma análise, né, para saber qual é porque um sujeito que tem a quem falta empatia. Parece que ele veio mais feroz ainda nessa, né? Mas a quem falta empatia, algum problema psicológico essa pessoa tem relacionado. Eu não vou falar aqui. Mas eu não sei se tem problema psicológico, sabia? Eu aprendi uma coisa, Marcelo, que é interessante. Desculpa te contar, mas que existem 3 coisas que no ser humano que acabam atrapalhando demais, né? Poder, dinheiro e status. Quando o sujeito tem esses 3, ele tem uma dificuldade enorme, e você deve falar muito bem sobre isso, porque você convive com muita gente aí, importante, né? Autoridades, enfim. Quando envolve esses 3, poder, dinheiro e status, é muito difícil dialogar com uma pessoa dessa. A não ser que ela realmente tenha as questões de princípios, de valores, de caráter, enfim, de formação, que permitam a socialização com ela. Porque, do contrário, essas pessoas se acham acima de todas as coisas. Assistindo O Aprendiz, não sei se você teve a oportunidade de ver, contando a história do Trump, a gente vê ali uma história maluca. A história dele, de desenvolvimento dele, é uma coisa louca. Ou seja, sem escrúpulos, sem qualquer tipo de princípios, a não ser os princípios do poder e do dinheiro e do status, porque ele tem essa coisa do status muito forte, né? Então, é uma coisa... E aí ele governa os Estados Unidos durante um período, sai, inclusive a foto presidencial foi muito destacada nesses últimos tempos agora, porque a foto da primeira vez que ele foi presidente mostrava um Trump mais aberto, né? Mais simpático. E a foto dele agora, nesse segundo momento, mostra ele querendo dizer aqui ele veio. E uma expressão muito fulminante, né? Tanto é que ele olha para a câmera de um tal modo e com uma expressão azeda, pode-se assim dizer, eu acredito. Você faz essa leitura? Mas quando eu falo uma análise psicológica, porque uma pessoa quando falta empatia e ele é extremamente narcisista também, ou seja, então alguma coisa pior tem por trás disso tudo. E aí a pessoa realmente ela faz um mau uso do dinheiro, do poder e de tudo mais. O Trump ele sempre foi pró-Israel, assim como todos os governos americanos, né? Inclusive foi a ideia dele levar a embaixada americana para Jerusalém, o que causou um grande protesto da comunidade internacional, principalmente dos palestinos, porque aquilo só esquentou o caldo e não ajudou a resolver em nada a situação de lá. Porque Israel quer proclamar como sua capital Jerusalém, né? Atualmente é Tel Aviv. Agora, então ele vai continuar com a sua política de ajudar Israel, né? De estar ao lado de Israel. Agora liberou, o Biden tinha vetado o envio de mais armamento para Israel, agora o Trump liberou no primeiro, segundo dia do seu governo. Ou seja, ele está pró-Israel totalmente. A situação dos palestinos tende a piorar. Até porque essa ideia dele, muito uma ideia escandalosa dele dos palestinos irem para outros países, né? Querer forçar para ir para a Jordânia. A Jordânia é um pequeno país, um pequeno reinado. Vocês sabiam que a proporção dentro da Jordânia é de 2 a 3 palestinos por 1 jordaniano? Nossa Senhora.
Né? Entendeu? Então, assim, vejam bem, a Jordânia disse, não, aqui já... Jordânia é para os jordanianos, porque essa gente já virou jordaniana, então... Tanto é que a rainha Rania da Jordânia, ela é de origem palestina. E aí casou com o rei Abdullah, que é jordaniano, né? E, então, ou seja, então já tem muito palestino lá. A Jordânia não ia comportar, e o Egito muito menos. O Egito falou, não, aqui no Sinai vocês não venham se meter. Então, assim, mas a situação vai piorar. Vai piorar, né? É o que tudo piorar. aponta, né? Já não estava boa, É. a tendência é ficar ainda pior. Né? A situação vai ficar pior ainda e infelizmente. Fabrício Candiuzzi, duplo satisfeito, como é que você está? Não, então eu vou puxar mais uma coisinha Vai aqui. puxar mais uma? Sim, claro. Só não se adianta muito, porque vocês tomaram pouca água aqui. Eu tomei essa jarra bem dizer inteira. Mas só quero só falar mais uma coisa rapidinho, por exemplo, o que eu acho estranho aqui, por exemplo, o pessoal mais ligado, e dizendo assim, eu sou crítico tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, tá? Os extremos, o totalitarismo. Deixar né? muito claro isso, daqui a pouco o cara fica esquerdista, não sei É. o que, eu odeio essa... Porque... É aí que eu vou chegar. Esses rótulos, né? Eu não sou nem São de esquerda péssimos. nem de direita, eu tenho minhas visões de mundo e eu não fico em rótulos. Eu acho que quem fica em rótulos ali se limita. Né? Mas Porque pessoal, tem coisas boas e ruins dos dois lados. dos dois né? lados. Os dois lados deram contribuições e fizeram coisas ruins. É. Mas a questão, assim, ó, da extrema-direita, no caso, porque defende Israel, o que eu acho estranho, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro se encontrou com a líder da AfD, que é neta, inclusive, de um ex-ministro do Hitler. Né, tirou foto com ela, bem recebeu e tudo mais. O Elon Musk agora participou de um evento da AfD, da Alemanha, que é um partido muito com fortes ligações com o nazismo, extrema-direita, fortes ligações com o nazismo, e que falou que as pessoas tinham que parar, as novas gerações tinham que parar de se culpar pelo que fizeram no passado com os judeus, como se aquilo não fosse nada, como se o Holocausto tivesse sido uma brincadeira, não tivesse sido nada significativo. E foi uma das coisas mais terríveis que aconteceu no mundo, e tem que ser lembrado o Holocausto, assim como tem que ser lembrado todo dia o que é feito na Palestina, assim como tem que ser lembrado o que aconteceu na Armênia. Até para não assim se repetir. Exato, assim como Exato. aconteceu em Uganda, assim como aconteceu em Ruanda, tudo o que aconteceu no mundo de ruim, né, que muitas pessoas morreram, tem que ser lembrado sempre. Quem se esquece da história está fadado a Exato. repeti-la. Então essa gente se aproxima, flerta com o nazismo, né? E mesmo assim, pessoas aqui que simpatizam com a extrema-direita continuam, o Musk, é o maravilhoso, o Eduardo Bolsonaro, mas aí ao mesmo tempo defende Israel, mas como que se explica isso? Tem limites, né, Marcelo? Não, mas como se explica isso? As pessoas, elas defendem essas pessoas que estão aí se aproximando de nazistas, né? O Eduardo Bolsonaro, o Elon Musk, o pessoal se aproximando da AfD, inclusive teve um movimento bem grande na Alemanha rechaçando a AfD, porque eles não querem que esse partido ganhe força lá. E aí, ao mesmo tempo, esses caras defendem Israel. Mas como assim? Não tem sentido. Se esses caras defendem o nazismo, eles são contra Israel. É incongruente. Isso É uma incoerência. É incoerência. E as pessoas não param para pensar. As pessoas, eu sou cristão, então... Não faz sentido. Queria aquela senhora, né, do vídeo que ficou famoso, né, que Israel é um país cristão. Sim, sim. Pô, pelo amor de Deus. Né? E assim, eu vou dizer assim, sabe que... eu esqueci de falar uma coisa, se eu puder também depois falar sobre a questão da Guerra Santa, mas no Islã se fala assim, se chamam os povos não muçulmanos de Ahl al-Kitab. O que quer dizer isso? O povo do livro, os povos do livro. Qual livro? Da Bíblia, da Torá e do Alcorão. Por quê? Porque a Torá e a Bíblia, eles serviram de base para o Alcorão. Entende? Então, por isso que eu digo que não tem por sentido essa questão de... o Alcorão ali tem uns 5 livros, né, da Bíblia, né? Os primeiros, né? Então, o Alcorão é o Pentateuco, também, né? Ele tem a parte ali da Torá e da Bíblia. E mais, claro, o complemento. Então, os rabinos, então enfim. preciso dizer isso. A questão da Guerra Santa, só para encerrar... depois ele tem... Desculpa, eu falo demais, né? Você tem essa pergunta. Não. Mas a questão da Guerra Santa é mal compreendida. O que acontece? Existe, a palavra chama-se jihad. Você já deve ter ouvido falar, né? A jihad islâmica, né? Jihad. A jihad quer dizer a luta pela causa de Deus, né? Falamos que existe a jihad kabir, a grande jihad, e a jihad kalil, que é a jihad pequena, a luta pequena.
Qual é a grande luta? A grande luta é a luta interna contra os teus vícios, contra os pecados, contra os teus erros, né? Pelo bem, pela defesa da sua família, da sua honra. E aí entra um pouquinho, sim, do que acontece lá, porque aí também você tem que defender a sua religião, sua fé, sua terra. Essa é a jihad. A jihad Khalil é, por exemplo, aquela que, por exemplo, que você quer guerrear por guerrear, quer atacar. E essa aí não é bem vista, nem pelos muçulmanos. Então, é por isso que é dito assim, né? Se luta pela causa de Deus quando ela é justa. Quando você tem uma causa justa para você lutar. Né? Então as pessoas falam da jihad aqui de uma forma, às vezes por falta de conhecimento mesmo, mas ela não tem esse sentido como as pessoas tentam colocar. E às vezes quando alguns grupos terroristas tentam usar isso, é como uma forma populista também de atrair adeptos, ou apoios, né? E, então é importante destacar isso. Fabrício. Então, essa estava até... Nós temos aqui uma opção, Fabrício. Ou continuamos agora a entrevista e eu preciso ir no banheiro. Vamos, vocês continuam aí, eu vou no banheiro e vocês volta. Continuam. Por favor. Vocês tomaram um copo de água, eu tomei uma jarra de água, eu não aguento mais, cara. Então, que eu acho fantástico dos podcasts. O podcast pode. Essa questão aqui, né? Se tu tá na rádio, na TV, nunca tu vai falar assim, eu vou ali no banheiro. No programa formal não tem condições. Vai lá, o Fernando vai lá, tranquilo, a gente vai continuando aqui. Por favor. Eu peço licença aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, mas não dá. Depois de uma jarra de água, eu sou obrigado a ir no banheiro. Esse vai ser o corte pro Instagram. Um corte legal. Não leva o microfone. Ah, não, sabia? Eu vou lhe contar esse microfone aqui, ele é fake, assim, às vezes, sabe? Ele tem um negocinho aqui, ó, mas a gente tem o... Nós temos o nosso aqui. Então, perguntar sobre essa questão de direita, esquerda, esse radicalismo. Isso vem para o Brasil. E, particularmente, eu tenho notado isso, vem muito para Santa Catarina. Eu sou um cara que já também cobri política em outros estados, eu sou de outro estado, eu sou mineiro, e toda vez que a gente viaja para algum lugar, e me assusta, tem me assustado muito a maneira com que se referem a Santa Catarina no cenário político. Tu que está acompanhando, tem a mesma leitura que eu? Assusta um pouco a postura de Santa Catarina? Qual que é a tua leitura sobre isso? Assim, olha, nós temos extremos aqui em Santa Catarina, e é preocupante, nós temos formação de grupos nazistas, isso é preocupante. Agora, eu acho que há um exagero quando as pessoas tentam rotular Santa Catarina como um estado nazista, que é o absurdo, né, um estado intolerante e que não é fato. Né? Pelo contrário, é um estado muito bom, que recebe muito bem as pessoas. Quantas pessoas de outros estados moram aqui? Eu também sou um exemplo disso. Né? Casei com uma catarinense, tenho um filho catarinense, mas eu vim de fora, eu me considero catarinense. Né? Então eu acho que há um exagero muito grande em relação a isso. Inclusive se criou um preconceito em relação a Santa Catarina. Sim, né? Um muito preconceito. Forte. Né? As pessoas não conhecem, já falam sobre isso. Mas é uma realidade, há uma criação de grupos nazistas, conversei com pessoas do Ministério Público, da polícia, já há um bom tempo converso sobre isso, há uma preocupação muito grande. Né? Esses tempos encontraram em Jaraguá do Sul uma pessoa, já em outros municípios também já foram encontrados, em todas as regiões do estado. E há esses movimentos principalmente através da internet, onde eles conseguem garimpando gente, conseguem atraindo as pessoas, e aí falta também um certo controle, né? E aí nós temos se abre para um outro debate também, que eu não vou me aprofundar, mas podemos fazê-lo também, sobre a questão onde se fala da regulação da internet, que muita gente diz assim, não, vai controlar a internet e tal. É mentira. O que se vai fazer é fazer com que a internet deixe de ser uma terra sem lei. Né? Veja bem, se eu escrevo alguma coisa no meu site, ou se eu falo alguma coisa na rádio ou na TV e que é uma fake news ou que vai contra a honra de alguém, eu pago por isso. Na internet as pessoas se ofendem, eu sou muito ofendido na internet. Né? Graças a Deus, assim como eu recebo também muitos elogios, muito apoio, mas eu também sou bastante ofendido, atacado na internet. Né? E as pessoas não têm escrúpulo algum.
Então, é preciso dizer isso, que por causa desse descontrole, esses grupos cada vez mais estão se fortalecendo. Né? E é preciso um combate muito grande quanto a isso. Quanto à questão de direita, sim, o estado de Santa Catarina ele é um estado de direita. Agora, há de se fazer uma leitura muito clara sobre isso. Primeiro ponto, se fizermos uma leitura política baseada na eleição de 2022, por exemplo, nós podemos pegar o seguinte cenário. Jorginho Melo, que ficou isolado, tentou casar com todo mundo e ninguém quis casar, ninguém quis botar aliança, e ele acabou indo na onda, e acabou se formando uma segunda onda bolsonarista. Isso o levou a vencer a eleição. Mas se você pegar os números, Jorginho Melo não venceu o primeiro turno se nós somarmos os votos obtidos por Carlos Moisés, por Esperidião Amin e por Jean Loureiro. E até por, que fez um percentual muito pequeno de votos, mas também fez, que não pode ser desconsiderado, que é o Daí Tramontino Novo. Né? Então, esses outros candidatos representam também uma centro-direita. Uns pouco mais, outros, mas nenhum deles é de esquerda. Né? Qual foi o recado da população ali? Olha, nós somos um estado de direita, mas nós não somos totalmente bolsonaristas. Né? A maioria aqui não é bolsonarista. Bolsonarismo... Né? Ou seja, não apoiamos tudo que Bolsonaro faz. Né? Exato, e tanto que foram com outros candidatos. Se tivesse um candidato só, ao invés de todos aqueles 4 ali, eles teriam feito mais votos com o Jorginho. E aí, eu sempre falei isso. E aí, no segundo turno, é claro, aí o Jorginho não precisava nem sair de casa, com todo o desgaste que o PT tem aqui no estado. Quando terminou o primeiro turno, eu escrevi no dia seguinte, olha, o Jorginho está eleito. Sim. Porque não precisa ser mágico, um grande especialista para saber disso. Mas engraçado dessa história aí, porque assim, eu trabalhava na Defesa Civil nessa época, a gente tinha saído da saúde, e eu brincava com todo mundo assim, olha, a gente estava no governo no Moisés, mas eu falava assim, ó, o segundo turno é o Décio e mais um. Igual eu falava do Boulos aqui, né? O Décio e mais um. Ah, mas o que é isso? Tá ficando louco? Eu falei, gente, é matemático. É igual o futebol, né? Se você joga bola, vai todo mundo pro lado direito, você só vê o técnico do lado esquerdo. O técnico do banco, pra esquerda. O lateral esquerdo sai sozinho na cara do gol. Aconteceu isso com o Décio. Só que ele não tinha força nenhuma. Não tinha força alguma, entendeu? Segundo turno. Mas ele chegou. Mas chegou, entende? Então é esse o cenário. Aí você pega as eleições municipais. Bom, o Jorginho vai agora lavar, né? Vai ser 200 municípios. Não foi assim. Né? Ele fez pequenos municípios, muito mais pela força do governo do estado do que para o Bolsonaro. Porque, veja bem, Bolsonaro foi a Balneário Camboriú, o que aconteceu? Juliana Pavão venceu. Bolsonaro foi a Criciúma, o que aconteceu? Wagner Espíndola venceu o Ricardo Guide. Sim. Né? O que ele ajudou e também aqui não em São José, inclusive elegeu um vereador lá, né? São José, Balneário. São José, né? Ele foi aqui a Palhoça, mas a eleição ele estava muito pro Eduardo Frecha, né? Não tinha, né? Mas aqui ele esteve aqui em São José, ele passou, não sei, ele passaria aqui, não chegou a passar, mas cancelou. Mas ele encontrou com a Adeliana em um evento aqui no estado e também não surtiu efeito, não. Né? Então assim, o que mais assim é que acabou ajudando um pouco, mas também não foi definitivo o Bolsonaro, foi Itajaí e Itapema. Mas ali também os candidatos, ali no final da eleição, ele faltou fôlego para a campanha e estrutura para a campanha do Osmar Teixeira, e o Robson cresceu muito, o Jorginho investiu muito lá na eleição, tinha a Ana Campagnolo, uma deputada muito bem votada também, e o Alexandre Chepa também tinha o apoio da prefeita Nilza e acabou também se elegendo. Então, veja bem, então nós temos um estado onde nós temos um bolsonarismo forte, mas ele é uma bolha. Ele tem um percentual, ele tem um limite. Ele não tem o domínio político do estado. Isso tem que ficar muito claro. Né? E o Jorginho vai ter que, inclusive, o governador Jorginho Melo vai ter que entender isso. Ele se elegeu numa bolha, agora ele vai ter que... E ele tenta manter essa questão dessa bolha viva, né? Dessa onda viva, mas ele vai ter que construir um caminho próprio, senão ele vai ter uma dificuldade muito grande, até porque ele vai ter um adversário muito forte, que também é muito identificado com o bolsonarismo, que é João Rodrigues.
E, aqui, e fazendo uma análise muito clara... E que faz um ótimo trabalho lá em Chapecó, né? Que é bem avaliado. Bem avaliado. Nunca perdeu uma eleição, exemplo de Jorginho Melo também. E que, se nós botarmos os dois para debater, o poder de comunicação de Rodrigues é infinitamente melhor do que o de Jorginho Melo. Então, veja só, e ele está começando a cair na graça dos outros. Estava em Balneário Camboriú conversando com um grupo de pessoas, e o pessoal bolsonarista ali, mais ligado à direita e tal. E nós estávamos conversando e um rapaz que é empresário até nos Estados Unidos e aqui também, e ele falou assim, olha, eu estou gostando do João Rodrigues, estou gostando das coisas que ele tem falado, estou gostando dele. Então, ou seja, viu, ele começa a cativar. Então assim, o Jorginho, ele vai ter essa dificuldade, porque ele ficou muito grudado no bolsonarismo e esqueceu de criar uma identidade própria. E isso pode custar caro para ele depois, né? Temos tempo sempre para avaliar aí. Contar uma história curiosa do coisa para a gente encerrar do Lula. As suas curiosidades costumam ser boas, né? Quando a gente eu já conhecia o Lula de cobertura, eu trabalhava no Terra e estava sempre ali por Assembleia e tal, e eu estava na assessoria de comunicação da saúde. E a gente fazia as lives, aquelas malditas lives de entrevistas que parecia o Moisés falando assim, hoje nós temos 12 óbitos, 45 feridos. Aquilo era uma coisa mórbida, né? Absurda. E a gente ia fazer sempre uma coletiva. E às vezes demorava a pergunta do Lula, era lá para quarta, quinta, já vinha o Lula no WhatsApp, cadê minha pergunta? Cadê minha pergunta? Cadê minha pergunta? Ninguém vai ler a minha pergunta. E aí a gente ficava assim, meu Deus, o Lula está na coletiva. Era um medo quando ele estava na coletiva online. Mas é uma figura fantástica. Aquela época foi muito difícil. Foi difícil. E eram poucos e bravos os jornalistas que faziam jornalismo de verdade, porque a gente tinha, infelizmente, muito pessoal recém-formado, online, em home office, sem fonte, sem informação. Então, assim, a gente põe aqui o Lula, o Bispo, a Dagmara, eram os únicos, assim, estou esquecendo alguém, certamente, o Anderson Silva. Sim, o Lúcio Zambrano, né? Eram pessoas que faziam um jornalismo de verdade, porque o resto acabou sendo... O jornalismo perdeu muito, porque ficou muito do home office, daquela... O Schettini também. O Schettini, né? Então, assim, a gente... Era o pessoal que bravamente, à distância... E tinha o cara da live, né, Fabrício? Conseguiu... O cara da live. O cara que vendia cachorro-quente na live do governador era sensacional. Como é que é? E é daqui, né? E é daqui. Aparecia a live do Moisés, assim, e a gente ali controlando a live do Moisés, né? As perguntas. E sempre tinha um cara de forquilinha, vinha. Cachorro, fica em casa, mas compre o cachorro-quente no fulano, tal. Endereço eu entrego. Cumprimos todas as medidas sanitárias. E vinha nos comentários, todo dia o cara entrava vendendo cachorro-quente na live do Moisés. Será que esse cara... A pergunta é... O cara é esperto. É esperto. Será que esse cara vendia, hein, cara? É clima pra vender um cachorro-quente, hein, cara? Mas foi o que cresceu. Olha... O que cresceu... O que cresceu... O delivery, né? Assim, o delivery foi impressionante. O digital em si, né? Não, assim, eu lembro que eu tava com a Andressa, a gente nem tinha casado ainda, mas a gente já estava junto. E aí, ela é de uma pequena cidade do extremo oeste e a gente morava junto em Chapecó, ela morava sozinha, eu morava sozinha. Qual é a cidade, Marcelo? Mondaí, ela é de Mondaí. Mondaí, a minha mulher é de Maravilha. Tão perto ali. Tão perto ali. E aí, resolvemos morar junto. Pandemia, né? Todo mundo isolado, fomos morar junto e tal, né? Mas o tal do delivery batia lá em casa direto, né, cara? Aí é coisa boa, né? Então, assim, foi o que salvou o comércio, né? Foi o que salvou gente, toda aquela loucura que se viveu. Eu sinceramente, eu apoiei quem fez o lockdown, porque não chegamos a ter lockdown de fato no Brasil. O lockdown que tinha na Itália, que você tinha que apresentar um documento para dizer que você estava indo comprar pão, né? Agora, que lockdown, o pessoal fala, fizeram lockdown, não fizeram lockdown. Mas 2, 3 dias só que nós ficamos todos em casa mesmo. Assim, achando que íamos morrer, né? Diga-se de passagem. Exato, mas assim, gente, vamos ser sinceros aqui, se você, ou se eu fôssemos prefeitos naquela época, o governador,
Imagina a tua cabeça e dizer assim, gente, eu vou abrir tudo, vai morrer uma porrada de gente aqui. Eu presenciei Eu muito vou isso, para né? prisão daqui, eu vou responder processo, vou ser preso, eu vou ter meus Muito bens difícil. disponíveis, sabe? Então não tem como você julgar essa gente, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia quando e se ia voltar à normalidade. Essa é a realidade. Né? O novo normal, como dizia a doutora. O novo normal. Então, assim, por isso que eu digo, assim, que bom que as pessoas, pelo menos, vão para o delivery e salvou muita empresa. E tem muita empresa que eu sei, muito comércio, que eu sei que se salvou assim, né? Isso é uma loucura, foi uma loucura grande, eu lembro muito disso, aquela reunião do fechamento, do lockdown, eu estava nessa reunião junto, e aí eles questionaram o Fábio Galdense, sabe, o que você acha, deve fechar? E ele assim, não sei, porque vai prejudicar o comércio, e etc, etc. E eu lembro que o Elton Zeferino falou assim, não estou perguntando sobre comércio, estou perguntando sanitariamente, qual que é a melhor decisão? Ele vai fechar. E aí o Moisés bancou o fechamento, né, o lockdown, que foi uma coisa corajosa, que é um... Eu acho que o Moisés, assim, eu tive muitas críticas ao Moisés, tiveram muitas questões ali, que foi o hospital de campanha, a questão das 33, né, dos 33 respiradores, enfim. Agora, há de se convir que, tirando essas questões, eu acho que o Moisés foi muito corajoso realmente, ele enfrentou isso, ele sofreu muita pressão, porque ele vinha do bolsonarismo também, né, empurrado pelo bolsonarismo, ele sofreu muita pressão. Foi considerado também, traidor pelo Bolsonaro. Considerado traidor, né? E ele conseguiu, da forma dele, de certo modo, fazer a gestão do Estado para que os impactos fossem os menores possíveis, né? Mas, claro, o Estado sofreu muito, tivemos regiões aí que não tinha mais espaço, leito nos hospitais, mas é aquilo, mas é uma questão também da doença em si, né? E todo mundo rezando para não pegar a doença, né? Sim, sim. Para não depender de um hospital. Eu peguei Covid no início de 2021. Eu não peguei. Eu peguei Covid no início de 2021. Minha esposa e eu, nós pegamos do meu irmão. E era uma sensação terrível, porque eu lembro até hoje que eu estava de férias, aí eu estava para voltar e prolonguei. Eu peguei um interino para minha coluna e prorroguei. Falei, cara, eu tô com Covid e vou ter que... E aquela época era 2 semanas que tu ficava em casa. Sim, isolamento. Aí a gente decidiu, nós não vamos assistir noticiário, nós não vamos ver nada, porque senão tu se apavorava. Pira, né? Sim. Então, o que a gente fez? Eu acho que eu nunca assisti tanta série na minha vida. Né? Maratonou. Filme, série, era de manhã até de noite. Imagina. Entendeu? Então, assim, eu consegui sentir um pouco da angústia também das pessoas, né, que sentiram. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, com um amigo que perdeu o pai na pandemia, né? Então é muito triste isso, até porque as pessoas não conseguiam mal se despedir dos parentes. Né? Mal se despedir dos parentes. Sepultamento com caixão fechado. Né? Entendeu? Então, assim, foi muito cruel em vários sentidos, vários aspectos, sabe? A gente passou por um momento muito difícil. E sem velório, né? Sepultamento, caixão fechado eu e sem velório. Nada. Sem despedida. Nem via a pessoa. Nem podia ver a pessoa. Tanto é que em alguns lugares do Brasil chegaram a pedir para abrir caixão para ver se era realmente a pessoa. Eu cheguei a perder gente da minha equipe, mas curioso disso, eu fiquei na Defesa Civil, ia para o hospital, ia para a UTI, ia para todo lugar. Eu fiz 27 testes ao todo de... Fui afastado uma vez só por causa de suspeita de Covid. Nunca peguei Covid. Olha só. Em compensação, dengue eu peguei 4 vezes. E aí a gente tem que tomar cuidado, que agora tem uma variante 3 aí, né? Uma variante da dengue que diz que é um perigo que está em São Paulo, né? Meu Deus. Dengue eu peguei 4 vezes, Covid nenhuma. Pois é. E aí eu falo da questão... Desculpa, eu estou até me alongando aqui. Eu acho que essa é mais uma questão que tem que ser discutida, né? A relação do Brasil com o judiciário. A situação essa crítica ao judiciário, eu acho que nós temos que sim fazer algumas críticas ao judiciário, precisa sim, eu falo do STF basicamente, porque de fato tem algumas questões ali que tem que mudar no STF, né? Essa superexposição de ministros, entre outras questões. Agora, o STF, ele ajudou a quem quis encarar a pandemia com seriedade, né?
E o caso mais emblemático e que também ajudou a inflar as pessoas, porque aí alguns políticos inflaram a partir disso, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, as pessoas contra o STF. E repito, o STF precisa se aprimorar, precisa de mudanças, mas em 2 pontos chaves nesses últimos anos eles foram eles que garantiram realmente o atendimento ao bem comum. Primeiro, a questão da pandemia. Quando prefeitos e governadores não queriam abrir, o ex-presidente Bolsonaro falou assim, não, eu vou determinar que todo mundo abra tudo E aí houve uma contestação, eu não lembro agora de quem, qual partido, enfim, qual entidade que contestou isso. E aí o STF simplesmente disse o que está na Constituição. A autoridade sanitária dos municípios são os prefeitos, dos estados os governadores. Então, se eles quiserem fechar, nem o presidente da República pode obrigá-los a abrir. O contrário, sim. Por exemplo, se o presidente manda fechar e eles quisessem abrir, não poderiam. Não poderia. Mas, por exemplo, se eles quisessem fechar, até o governador. Se o governador quisesse mandar abrir, o prefeito não era obrigado a abrir. Né? E isso deu garantia para que os prefeitos e governadores agissem com responsabilidade. Né? É verdade. E a outra questão, quando o STF conseguiu também, na mão firme, evitar que a gente sofresse também uma tentativa de golpe de Estado aí também, né? Que é preciso dizer isso também. É verdade. Fechou? Era isso que tinha para dizer? E tu, Marcelo Lula? Quero agradecer a vocês pela oportunidade, um prazer enorme conversar com todos vocês, conversar com todo mundo que acompanha, né? E desejar sucesso aí, porque esse trabalho de vocês é muito legal, né? Eu acho que vocês têm mais aqui, cada vez mais trazer mais pessoas aqui para falar sobre os mais diversos assuntos. Sim, e aproveitar esse espaço importante aqui. Eu acho que quem ganha é a população de São José, e não só de São José, porque as pessoas de fora também vão poder assistir. Né? É o trabalho belíssimo de vocês. 2 grandes profissionais, 2 grandes colegas. Obrigado, Marcelo. Eu desejo tudo de bom para vocês aí. Para nós todos. Obrigado pela presença, um amigo já de tempos longa aí, data sempre aí, né? de longa data, estamos aí sempre nos encontrando por aí. Muito legal estar aqui, muito esclarecedor, né? Todo o assunto, polêmico e necessário nos dias de hoje. O Fernando, apesar da fugidinha, tá bem agora? Agora eu tô tá mais leve, né, cara? E a jarra? Vazia. Vazia, cara. Pela primeira vez. Mas sabe por que eu tomei muita água, né? Que eu tô com muita tosse. O jeito pra não tossir, toda vez que eu tava com vontade de Você tossir, ia meter água. eu tomava uma água. E aí, meu amigo, provocou um outro problema. A bexiga não aguentou, cara. E eu fiquei pensando assim, rapaz, se eu pedir pra ir, o pessoal vai pegar no meu pé e dizer, rapaz, tu não aguenta? Não aguenta isso aí? Não tinha como não aguentar. Mas o bom do podcast é isso, né? Essa informalidade. A liberdade, essa liberdade do cara Sim. poder, né? Foi no banheiro, daqui a pouco volta. É isso. Esse é o lado bom, né? Só faltou um salgadinho, né? Um cafezinho. A gente já Mas nós providencia para a próxima. Temos mais um motivo para trazer o Marcelo Lula aqui novamente, Marcelo. Além de certeza. falar de outros conteúdos, trazer o café e o salgadinho para a gente finalizar o podcast, né? Com certeza. Sucesso aí. Muito obrigado. Obrigado também, Marcelo. Também. A você que acompanhou a gente, gostou do bate-papo? Estes são os assuntos que a gente gosta de trazer aqui. Utilidade pública. Visões de mundo diferentes para que a gente possa, é claro, viver melhor. Então, utilidade pública é o assunto nosso aqui de cada podcast. E tem muitos outros podcasts à sua disposição lá no nosso YouTube, canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Acessa lá, aproveita aí, maratona. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.